Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma edição do Antes Tarde do que Nunca, esse podcast que conta histórias de empreendedores, inovadores, gestores, líderes aqui da nossa região de Blumenau, também de Santa Catarina. Antes de apresentar o nosso entrevistado de hoje, nosso convidado de hoje, quero que você se inscreva aí no canal Antes Tarde do que Nunca no YouTube. Aproveita para acionar a sineta também, porque assim você fica sabendo quando novas entrevistas são publicadas neste canal. Sempre terça-feira e quinta-feira, às 19 horas, também conhecido como 7 da noite. Mas se você acionar a sineta, o YouTube faz isso por ti e te avisa quando novas entrevistas são publicadas aqui no canal. E também siga Antes Tarde do que Nunca no Spotify para você ver e ouvir, né? Porque agora tem vídeo também no Spotify, chique demais. Ver e ouvir onde? Poucos tem vídeo, deu até as métricas no Spotify, tem muita pouca gente que faz, Muito bom. Esse silêncio todo foi porque a Maria estava contando para mim que nós somos um dos poucos podcasts que ainda tem, que já tem na realidade, vídeo no Spotify. Portanto, siga lá, Antes Tarde do que Nunca também no Spotify e nos outros agregadores de podcast também. Se você não usa o Spotify, pode usar o Deezer, pode usar o Apple, pode usar o Google, o que quiser. Pode seguir lá também o Antes Tarde do que Nunca. Ao meu lado, vocês estão percebendo que hoje o Rafael não está aqui, ele foi tirou uma folguinha, né? Foi resolver problemas pessoais. Foi resolver problemas pessoais. Seleção. Por motivos pessoais, Rafael Silva não está aqui hoje, mas Guilherme Tomil está aqui de novo conosco. Tudo bem, Guilherme? Tudo ótimo, tudo ótimo. Guilherme veio substituir. Já fez esse papel algumas vezes, Já, né? já fiz. Guilherme participa com a gente de vez em quando, uma vez por mês ele está aqui, porque ele é da ProWay, e a ProWay tem um espaço aqui para falar um pouco das parcerias dela, e é justamente uma das parceiras que a gente vai conversar daqui a pouquinho. Mas antes, o Guilherme vai falar dos patrocinadores. Eu posso começar pela ProWay, talvez? Pode, acho que sim, deve, né? Ótimo, legal. Então, vou falar da empresa ProWay, como eu vou usar as palavras do nosso Rafael, a maior empresa de cursos da região, não. Então, a ProWay é uma empresa de tecnologia que vende treinamentos presencialmente, online, aqui na nossa região de Blumenau. A gente tem um foco bem grande na área de dev, né? Mas além disso tem marketing, design, arquitetura e engenharia. Nós somos multissetoriais, principalmente se estiver ligado ao cara de tecnologia, né? Esse é o nosso foco. Mas não só a ProWay faz esse podcast acontecer, também, né, além da ProWay tem a Premier Soft, né, que é uma fábrica de softwares. A Premier Soft, além disso, ela tem essa questão do outsourcing, né, que é caso eu precise de um desenvolvedor, a gente sabe como é que está o mercado, nós aqui da ProWay sabemos como é que está no mercado e às vezes é difícil a gente ter... complicado, né? E a Premier Soft tem esse pessoal lá. Sim, então tem um projeto especial que precisa de mais alguém só por um tempinho. Exatamente. Então eu acho isso muito legal. E eles têm esses profissionais ali para fazer esse outsourcing. Se precisar conversar com alguém nesse sentido, a Premier Soft, com certeza essa é a empresa para você procurar. Além disso, a Isidoro Automóveis, que participa aqui com o podcast já faz algum tempo, né? É a maior, né, concessionária aqui da nossa região de carros. Tem também carros usados. Além disso, tem também nas cidades, vão me ajudar aqui, Blumenau, Navegantes, Itajaí e Joinville. Jaraguá, quer dizer, não é Joinville. Exato, inaugurou uma na 7 de setembro. Ótimo. Na frente do Himmelblau, ali onde era a Royal antes. É verdade, né? dos Isidoro. Mas realmente é uma referência, né, na nossa região. E para finalizar, a CRW, né, que assim, só sabe como é importante ter uma empresa para ajudar e fazer um evento, quem já fez um evento. Vai tentar fazer um evento sozinho, vai quebrar a cara. Então, assim, ela tem todo esse painel, inclusive aqui atrás que está com a gente, é da CRW. Eu realmente, lá na ProWay a gente faz muito evento e eu recomendo porque a gente sabe como é fazer. Se você quiser fazer um negócio profissional, de excelência, tem que ter uma empresa de eventos e a gente recomenda aqui a CRW. Com certeza, evento requer pessoas que conheçam e saibam fazer. Não pense que você sabe fazer evento, não sabe. Trata quem sabe que é melhor, porque aí garante o sucesso do evento. Com certeza. Guilherme vai apresentar nosso convidado hoje. Vou te dar essa honra. Legal. Vou dar só uma contextualização pro pessoal. Claro. A ProWay, ela tem 27 anos de mercado, né? E por essa a gente já passou por várias. E teve alguns momentos que a gente não sabia exatamente o que fazer, principalmente quando a gente foi entrar em treinamentos de educação online. E a gente precisava de profissionais que entendiam daquilo, né? E a gente procurou a Evoke. A gente sempre, em todo momento na nossa história, a gente sempre olhou com um olhar especial
para as pessoas aqui da nossa região, Claro. para as empresas da nossa região, né? E a gente conhecendo... Somos bairristas, né? Não Bairrista não tem jeito, né? Não, e aqui tem solução para tudo, né? Se for pensar em tecnologia mesmo, tem solução para tudo. Então primeiro, antes de ir lá para fora, vamos olhar o que a gente tem no nosso terreno, né? E a gente encontrei com o Evoke, desde lá a gente virou amigo também, né? Exatamente. E a gente tem uma parceria desde aquela época. Primeiro a gente trabalhou com consultoria, hoje a gente está junto ali com a plataforma. Então já são alguns anos, né? Bacana. E hoje a gente vai ter essa oportunidade de conversar um pouco com o David, que é, além, como eu falei, um amigo, tem uma empresa muito incrível que é a Evoke. David Alexandre, um dos sócios da Evoke, né, David? Exatamente. Evoke exatamente. Aprendizagem Corporativa. Foi educacional uma vez, né? Já falaste, foi. né? A gente já passou por algumas fases. Eu na lembro do verdade. educacional. Isso eu A lembro. gente começou com treinamentos. Uhum. Nessa época, a ideia era olhar só para treinamento de saúde e segurança no trabalho. Mais tarde, por conta dos nossos clientes, aí mudou um pouco o perfil, a gente deu uma mexida, ficou educacional. E depois, por uma questão de posicionamento, a gente acredita que comunica melhor para o mercado quais são as nossas habilidades. Sim. A gente optou por ficar Evoke Aprendizagem Corporativa. Quanto tempo já tem a Evoke? David? 13 anos feitos no dia bastante já. 5 de novembro Um adolescente passado já. agora. Exatamente. Já é um adolescente. É a hora que dá Tá trabalho. incomodando como adolescente incomoda? Dá sim. É muito agora- trabalho. Mas conta, para quem está assistindo até, me fala um pouco mais do que vocês oferecem, né? Do que é exatamente esse aprendizagem corporativa. Vocês levam cursos em quando- company, como dizem? Vamos dizer lá, Poncho. Quando a gente fala em aprendizagem corporativa, a gente fala basicamente de dois cenários. A gente fala ou de gestão do conhecimento ou de educação corporativa. Para explicar melhor, a parte de gestão do conhecimento, ela tem muito a ver mesmo, com uma pegada um pouco mais de definição de políticas educacionais, como isso vai se estruturar. Eu até brinco que é um pouco de arquitetura, né? É projeto, né? Entendi. Agora, quando a gente vai para a área de educação corporativa, a gente está falando de efetivamente botar a mão na massa. Certo. Então, a gente deixa de ser arquiteto para virar empreiteiro. Para virar Aqui- engenheiro. Engenheiro não. Não, empreiteiro. Pedreiro mesmo, né? Pedreiro, exatamente. Botar a Tem mão que- na massa. Tem que botar a mão na massa, tem que construir as coisas e assim por diante. Uma coisa é idealizar, né? Então, nesse cenário, assim, dando um pouco mais de... tangibilizando um pouco mais, a gente ajuda hoje empresas a implantarem uma universidade corporativa, que foi um pouco que a gente fez junto com a ProWay lá atrás, Certo. né? Fazer essa mudança, sair do presencial para virar digital. A gente faz projetos pontuais de treinamento e desenvolvimento, integração de novos colaboradores, formação de multiplicadores internos, academia de liderança, né? Há cerca de 2 anos para cá, a gente construiu uma software house para ter a nossa plataforma de ensino, o LMS, né? O Learning Management System, né? E aí tem projetos onde a gente faz curadoria de conteúdo e trilhas de aprendizagem. Aí fechou o portfólio da gestão do conhecimento. Entendi. Aí agora a gente vai para a empreiteira. Na empreiteira, então, a gente tem hoje uma fábrica de conteúdo, que é onde a gente produz vários objetos de aprendizagem. E quando eu falo objeto de aprendizagem, poxa, eu estou falando aqui de treinamento SCORM, eu estou falando de PowerPoint, eu estou falando de PDF, estou falando de texto, e-book. O que a pessoa precisar, o que a empresa precisar, vocês vão atrás? Exatamente. Assim. Aí a gente investiu bastante nos últimos 8 anos para cá numa game house para construir diversos jogos, porque hoje os jogos eles são efetivamente uma estratégia importante na aprendizagem das empresas. E aí tem aquela parte tradicional, que é vídeo, podcast hoje, como o de vocês, por exemplo, quando tem um conteúdo útil e que tem sentido para dentro da organização, a gente abraça isso, traz o conteúdo, né? Faça um pouco o teu papel, assim, às vezes, em alguns casos. Tô passando para frente, né? E é isso. A gente está ajudando as empresas aí a não só idealizar, mas também executar uma aprendizagem corporativa que seja mais vinculada a critérios de qualidade, não só de quantidade, sabe? Sim, exatamente. E essa questão da universidade corporativa, quando a gente entrou nisso, né? Tu entra ali e existe um mundo, né, por trás, né? Porque primeiro tu entra na parte teórica, né? Que foi que também eu estudei. E foi essa parte ali que deu uma vontade. Eu fiz gestão de pessoas depois que a gente teve a consultoria e depois disso eu fui estudar filosofia. E tem algumas matérias, principalmente na filosofia, que tu vai entendendo desde lá de cultura, crenças, a como funcionam as organizações. E eu tive esse primeiro toque ali na parte de consultoria com eles. Então, tu entende
o que tu quer da tua organização, né? Sabe aquele básico, missão, visão, valores, etc. Quanto que isso está alinhado com o que tu quer da tua empresa? Por que tu quer fazer uma universidade corporativa? Com o que está fazendo naquele momento também, né? Porque Isso. de repente o cara toma um caminho contrário e, enfim. A facilidade de trabalhar com a ProWay, Pancho, foi porque a ProWay, ela já vinha há muito tempo no mercado, ela já sabia o que ela queria. Nosso papel não é definir o que a empresa quer, isso é papel dos gestores, Lógico. efetivamente. O nosso é transformar isso em documentação que possa servir para difundir dentro da organização, né? Ou seja, não adianta você ter uma ideia aqui na cabeça, né? Tá batendo o tambor, né? Num ritmo aqui e o teu colaborador lá na outra ponta, ele não acompanha, não acessa essa informação, ele desconhece, né? E a gente tem que trazer esse pessoal para dentro, uma vez que você tem isso formalizado para todos. Aí o papel é fazer isso, divulgar, né? E dentro de uma estratégia que faz sentido. Essa Claro. é importante. O que eu também dei, eu vou depois dar o gancho para ti. O que é interessante é que, como esse podcast é assistido por empreendedores que estão iniciando, né? Não se tem muito olhar para isso, principalmente quando a empresa começa. Porque o nosso olhar, né, de empreendedor que está iniciando é faturamento. Eu preciso de trazer dinheiro para casa. Pagar. Mas depois o que acontece? Quando a empresa entra num curso de dias, a estabilidade de todo mundo estar andando do mesmo ritmo que ele falou da batida é o que vai fazer a empresa crescer ou não. Sim. Então na empresa ali, a gente tinha algumas coisas que não estavam totalmente apontadas para o mesmo lado. Entendi. Quando a gente fez essa flecha ir para o mesmo lugar, tudo fluiu. Tudo andou assim, né? E esse é um trabalho que vocês fazem, assim, né? Não sei se tu quiser contar um pouco como é que inicia esse processo quando, por exemplo, eu quero iniciar isso na minha empresa. O que ele precisaria fazer? Eu acho que é bom dar um pouco de contexto também para o pessoal entender em que pé que a gente está com a educação corporativa hoje, né? Brasil, né, gente? A gente sabe que a educação ainda não é uma das coisas mais valorizadas. Infelizmente. Infelizmente. Isso acaba esbarrando. Ou seja, nós somos uma grande comunidade chamada brasileiros, né? Sim. E por nós não termos essa atenção com os aspectos relacionados à educação, inevitavelmente isso também vai bater dentro das organizações, porque afinal de contas todos em primeira instância somos brasileiros. Esse é o ponto. Então o que acontece? Aonde que chegou a primeira educação corporativa? Né? Chegou nas grandes empresas do Brasil, Petrobras, Banco do Brasil, Itaú, Grandes mesmo. as grandes mesmo, né? E aí, diga-se passagem, né? O poder econômico faz toda a diferença, porque você tem acesso aos especialistas, tem acesso às tecnologias, né? Então, isso, a gente passou por esse primeiro momento, né? E aí, desse primeiro esforço, alguns nomes surgiram, né? Tem a professora Marisa Éboli, que já tive aula com ela, pessoa fantástica, responsável pelo processo de implantação da Universidade do Banco do Brasil, para você ter uma ideia. Né? Então, esses chegaram na frente. E a tecnologia era cara. Sim. Hoje em dia, a gente está falando isso de coisa de 15 anos já, hoje o cenário é diferente. Hoje essa realidade ela chega nas empresas de médio porte, né? E a partir desse entendimento, que já são empresas que já vão ter algum esforço lá dentro, na área de treinamento e desenvolvimento, vai ter uma área que já faz treinamento, né? Algumas empresas têm o tal do DHO, né? O desenvolvimento humano organizacional. E então tem uma evolução natural. Então a empresa começa lá com RH, aí ela parte para o treinamento e desenvolvimento, ela evolui para DHO, e em alguns casos ela consegue chegar no que a gente está falando aqui, que foi o que a gente fez junto com a ProWay, que é a universidade corporativa. Certo. Né? Então, para que serve uma universidade corporativa? Essa é bem a pergunta, né? Ela é uma central compartilhada de informação para você desenvolver todas as competências que são críticas para a organização, né? Por exemplo, E padronizar também, né? Tipo, Sim, inevitavelmente, Pancho. Inevitavelmente você vai padronizar, mas é aquela padronização inteligente, não é uma padronização burra. Sim, com né? certeza. Isso eu Exato. imagino. Por isso que é tão importante você saber exatamente onde você quer chegar, porque às vezes uma empresa que não passa por esse processo de repensar o que ela quer, ela pode difundir uma informação que não está alinhada com os reais objetivos dela. Certo. Ou seja, eu estou ensinando... Gasta energia, tempo para algo que não vai ensinar trazer algo resultado. que ela vai ter que mudar um pouco mais para frente, porque ela não repensou isso. Esse é o caso. Né? Então, esse é o primeiro passo. Então, está correto quando o Guilherme trouxe a ideia de que, assim, primeiro precisa repensar. Sim. O segundo passo é a questão seguinte: você precisa identificar quais são as tuas competências críticas para o negócio. Né?
Você pega projetos, por exemplo, como a da Cooper aqui, da cooperativa Cooper, Uhum. em que... Que é cliente de vocês? Já foi cliente nosso, já ainda é cliente nosso, né? E como é que começou tudo? Começou com o planejamento estratégico. Olhou para o planejamento estratégico, identificou aonde queria se chegar, e uma vez que você sabe aonde chegar, fica muito mais fácil você saber o que precisa. Claro. Então, a partir do planejamento estratégico, foi mapeadas as competências críticas para o negócio, né? Logística, atendimento, né? Padronização de processos, que são coisas que estão relacionadas aí. Só vou entrar nesse mérito, não vou entrar no específico, né? Sim. Mas a partir dessa identificação é que você pode dar o próximo passo, que daí é dizer assim, agora eu sei o que eu quero, agora eu vou começar a entender mais processos de aprendizagem para ter investimentos mais eficientes, quais são as tecnologias disponíveis, qual é o perfil do meu público, se eu tenho ou não tenho gestores do meu lado, porque estou até ampliando um pouco mais Não, a por favor. resposta, né? Mas é bom. Que quando você faz uma mudança dessa, que é significativa dentro de uma organização, você está mexendo no fluxograma dela. Sim. Você está criando uma nova estrutura que até então não existia. Ou existia de forma orgânica, assim. Ninguém E percebeu ordenada, muito. principalmente. Exatamente. Exato. E aí você pega se a empresa tem a felicidade de ter uma área de treinamento e desenvolvimento madura, né? Ela já tem as lideranças do seu lado. Fica mais então, fácil. o líder lá, né? Vou fazer o papel do líder aqui. Eu libero meu colaborador lá para fazer o treinamento e a formação na área de software lá com a ProWay, por exemplo. Porque eu sei que o meu colaborador vai voltar de lá mais capacitado, o que vai facilitar o meu trabalho e que vai fazer com que eu consiga atingir as minhas metas dentro da organização. Claro, então, certo. todo mundo ganha. Só que há casos, há contextos onde esse vínculo de confiança ainda não existe. Como assim? Ele acontece por quê? Porque a empresa, às vezes, ela tem um discurso e tem outra prática. Certo. Então, ela tem uma área de treinamento e desenvolvimento, mas o líder acha, eu vou liberar o meu colaborador para treinar, mas putz, você não volta, não aprende nada, não consegue aplicar no dia a dia. Existem essas diferenças. Seres humanos, né? Seres humanos é isso, né? Além daquele máxima de será que eu vou perder o meu colaborador, né? Por causa, às vezes, mas às vezes é incompetência da própria empresa, porque não cria, né, dentro da empresa um circuito onde você tem confiança que aquelas pessoas que estão ali, se elas tiverem uma capacidade a mais, elas vão querer aplicar esse conhecimento dentro da empresa. Não, tipo, se eu aprender alguma coisa a mais, eu vou ter chance de talvez conseguir um emprego melhor. Então, assim... Tem chance de ascender na empresa, de ficar na empresa. Exatamente. A mentalidade antiga é essa, né, Guilherme? exatamente. Ou seja, Isso, se eu exatamente. treinar, ele vai aprender, se ele aprender, ele sai daqui. Isso. Opa, peraí. E aí eu tô pagando pro outro Mas se daí- beneficiar do que eu... E daí vem essa questão, né? A gestão de conhecimento é o quê? É que tu tenha o máximo de intelecto, né? Com pessoas cada vez mais capacitadas dentro da tua organização. Ou seja, se tu tens um pensamento que é contrário a isso, o que vai acontecer com a tua organização? Quem tu vai atrair ali para dentro é o contrário do que tu precisa, né? Entendi. Você precisa de pessoas, né? Eu acho que eu não estou trazendo uma novidade nenhuma aqui, né? Blumenau é uma cidade que é fora da curva, né? Hoje eu acredito que a gente está em torno de uns 400 mil habitantes. mais ou IDH menos, é o quarto Quase do isso, Brasil. aham. né? Estamos entre as 10 cidades mais inovadoras do Brasil. Tem uma cidade que tem um grande número de empresas de tecnologia por 100 mil habitantes, né? É muito grande. Pleno emprego. Pleno emprego. É. Estamos aí na condição de estar entre essas 10 cidades. Somos a primeira que não é uma capital, né? E eu acredito que não é discurso meu, mas de todo mundo que está no mercado aí, dizendo o seguinte: não tem gente para trabalhar. Sim. Ou as pessoas que me aparecem, elas não têm o conhecimento necessário para o meu negócio. Então, como é que você vai entregar para o teu cliente no final se o teu colaborador está defasado do lado de cá? Né? Então, eu posso, por exemplo, contar com parceiros. Parece que eu estou como é que é? Chefe de propaganda, hoje, né? Mas Marqueteiro. não, é marqueteiro. Mas eu posso contar com uma empresa que nem a ProWay, que já está aí, né? É uma empresa de confiança. Está constituído. Está constituída, está há anos fazendo isso. Ou eu vou delegar para quem? Para uma empresa menorzinha ou para um consultor. E aí, às vezes, ela tem um problema, né? Porque ela vai comprar no mercado algo que ela deveria ter dentro de casa, que já é de competência dela. Né? Ninguém conhece melhor o negócio do que o próprio empreendedor. Mesma. Lógico. Simples. Né? Quando eu chego lá numa empresa, eu tento entender qual é a cultura, quais são os processos, quais são os valores que estão relacionados ali, poxa.
Porque assim, a ideia não é revolucionar nada. Uhum. É assim, olhar para aquilo que já foi bem feito e potencializar isso. E olhar para aqueles pontos que ficaram a descoberto para trazer uma informação, trazer uma tecnologia que seja capaz de fazer com que tudo isso trabalhe em sinergia para que o planejamento estratégico não fique no papel, Uhum. vire uma realidade. Como é que vocês vendem isso, David? Fiquei curioso agora, porque não é bater a porta de uma empresa e oferecer esse trabalho, porque às vezes ela nem sabe. Ou seja, tem que identificar clientes que estão atrás disso. A impressão que me dá é que tu tá sempre na passiva, sempre esperando. Não, a gente é bem ativo em relação a isso, sim. E o ano de 2022 para nós foi um diferencial em relação a isso tudo, tá? Uhum. O que acontece? Essa chegada nas empresas, né, ela pode acontecer por diversos motivos. Às vezes a empresa ela sente uma dor lá que é a integração de novos colaboradores. Certo. Né? Eu quero integrar o cara que acabou de ser contratado, assinou a carteira, como é que eu boto ele para dentro, né? E o curso de integração de colaboradores, se ninguém falou isso aqui, eu vou trazer uma novidade para vocês, é o seguinte, ele é, na verdade, um curso de aculturamento dentro desse novo negócio. Certo. Existe uma comunidade, a comunidade Isso. XPTO, e essa comunidade tem sua cultura, seus processos, seus valores. Eu cheguei agora, eu não conheço nada. Eu não sei nem onde fica o banheiro ou o cafezinho. Sim. É isso. Geralmente é assim. E agora, o que eu tenho que fazer? Eu preciso integrar esse novo elemento à minha cultura. Quando eu tenho uma integração que ela foi construída de forma adequada, essa curva de aprendizagem, para que eu possa me sentir à vontade e desempenhar o meu papel profissional sem que nenhum tipo de ansiedade individual da minha parte venha a afetar o meu trabalho, a integração consegue fazer isso. Então a gente chegou lá nesse cenário, por exemplo. Depois de um projeto como esse, conhecem o nosso trabalho, e aí vem aí uma nova oportunidade para fazer um novo projeto, e aí a gente caminha. A gente tem empresas no mercado, Ponte, que estão em diferentes momentos de maturidade. Como eu disse, tem empresas que têm treinamento de desenvolvimento, tem empresas que já têm uma universidade corporativa. Certo. Né? Então, tem empresas que querem ter uma universidade corporativa, daí elas vão procurar no mercado uma empresa que seja capaz de ajudá-las a fazer o trabalho que a gente fez em parceria junto com a ProE. Perfeito. Mas para vender isso, né, que essa é a tua pergunta objetivamente, só dei o contexto, né? A gente tem uma equipe, a gente trabalha com inside sales, né? A gente trabalha com um ecossistema de venda, então eu tenho lá uma equipe de SDRs, né? Que é coordenada pela Jennifer, que cuida diretamente deles. Tenho o Roberto, que é o meu, vamos dizer assim, meu diretor comercial. Então ele cuida, ela trabalha com ele, daí tem a equipe lá toda. Tem também a equipe de closers, que são os que fazem fechamento. Então existe uma prospecção ativa, existe um marketing trabalhando, que fica a cargo do Gabriel, né? Professor da Maria, que vai buscar, vai fazer inbound e vai fazer outbound. E aí isso traz para uma primeira conversa. Entendi. Nessa primeira conversa, a gente vai sentar na mesa lá como closer, né? Hoje, eu faço o papel de especialista em aprendizagem, mas eu trabalho como closer. Na prática, eu faço isso. Vai lá fechar o negócio. Eu sento, explico e faço diagnóstico. A gente criou lá na Evoque uma ferramenta para fazer diagnóstico, sabe? Então, chamada Design de Jornada de Aprendizagem, que ajuda muito. Você foi um dos nossos pilotos. Cobaias. Né? Cobaia. E aí o processo de venda é feito dessa forma. Ô David, vou fazer uma pergunta que assim, ó, tem algumas pessoas que assistem esse podcast e elas estão na faixa etária do meu pai, né? Então tem algumas pessoas assim, eles gostam de entender a faixa etária do pai dele é 50 mais. 50 e eles gostam de entender o contexto histórico. Eu tô quase lá. E como que... A gente tá falando bastante sobre conhecimento aqui, né? E foi uma coisa que eu, em primeiro momento, quando trabalhava na empresa ProWay, etc. Mas eu sempre falo, não foi uma coisa que queria da minha vida desde o começo. Mas eu comecei a me apaixonar. Quando o cara começa a ter, assim, aprender e etc. E vai querendo mais, assim, né? Como é que foi pra ti entrar nessa questão, né? Como é que foi entrar na sociedade da Evoque, né? E qual foram os estudos preliminares? O que tu acabou estudando antes, etc. Para conseguir saber um pouco mais sobre isso e trabalhar com isso? Eu vou falar uma coisa que até é meio metafísica aqui, tá? Porque eu cheguei no negócio, mas a minha preparação ela foi orgânica ao longo da vida. Vou dizer que o primeiro aporte que eu recebi foi ganhar dos meus avós uma enciclopédia chamada Barça. E agora, depois de ter brincado de cabine de sim ou não aqui contigo... Ele tá entregando a idade dele, ó. Sim ou não. Eu já entreguei tudo. Então, eu tinha a Barça em casa. Então...
A Barça, para quem não tem ideia do que é um calhamaço de livro desse tamanho, deve pesar o quê? Uns 200 quilos, mais do que isso até. E o cara vendia de porta em porta pras casas, era impressionante. Quem tinha uma Barça em casa, né? Era um negócio meio amarelo, assim, que daí tinha Primeiro física, que você era rei se tivesse isso em casa, né? Com certeza, uma biblioteca praticamente. O mas- Google em casa, é como se o Google O tivesse Google ali. eu tivesse dentro de casa Exatamente. de forma física, né? Exatamente. Só que dentro dos verbetes que a Barça tinha. Então, Exato. Tu gostava de ler isso? era meu passatempo. Sério? Eu ganhei, Mas é verdade, eu a ganhei gente- duas coisas. Foi a Barça e foi uma outra coleção chamada Conhecer. Que eu acho que, se eu não estiver enganado, gente, eu acho que mais tarde, Conhecer era uma tradução que veio para o Brasil, mas ela era a revista Discovery nos Estados Unidos. Tá? Eu posso estar enganado, se alguém aí... Eu não lembro né? dessa coisa. O nome não é estranho, Mas era altamente ilustrado, era bonito pra caramba, e eu adorava a revistinha que tinha tubarão. Eu era um molequinho, eu adorava... Beleza. Tu era aí- tubarão, meu era leão, cara. eu Exato. gostava. Aí, assim, a minha formação começou lá, porque eu tenho uma mentalidade que ela é meio enciclopédica. Eu gosto de entender, eu pego uma palavra, um verbete, e a partir do verbete é que eu vou entender o que é aquilo. Né? Então, me ajuda. Diga-se passagem, é o que a Wikipédia se presta hoje, é o que o Google se presta a fazer hoje, sim, só que de maneira universal. Né? Então, começou lá esse auê todo. Ao longo da vida, eu sempre tive oportunidades de exercício de liderança. Eu fui escoteiro, fui sênior, Legal. né? Então, isso acho que faz parte intrínseca da minha formação, porque me desenvolveu muito o meu sentido empreendedor e essa questão do fazer, né? Então, isso personalidade isso é mesmo. muito, Sim, muito sim. forte, né? Exatamente. Tem a da personalidade. É que a personalidade é uma coisa. Quando você encontra um meio que potencializa isso, essa coisa ganha escala, né? Exatamente. Na sequência... eu sempre, desde pequeno, eu desenhava. Meu pai era topógrafo, né? Eu via ele sentado na prancheta e eu comecei a desenhar. Inevitavelmente, isso acabou me levando até o design, né? Ao contrário, tem gente que acha que eu sou designer, mas eu não sou formado em designer. Eu trabalhei 21 anos na área. Caramba. Caraca. 21 anos, então sou autodidata. Eu acho que muito por conta dessa mentalidade enciclopédica, que eu ia lá, aprendia, e eu estava sempre envolvido com a formação de novas pessoas que chegavam na empresa. Então eles chegavam lá, a pessoa não sabia, David, dá uma força aqui. David, dá uma força aqui. David, dá uma força aqui. Então eu Dá uma aprendi força aqui é a de formação forma dos muito professores. orgânica. Eu aprendi a ensinar de forma muito orgânica, né? Se eu trouxe de outra vida, Pancho, não sei. Talvez potencializou agora, foi embora. E aí, a partir mais ou menos, é aquela coisa da sincronicidade, né? Então chegou 2010, eu tava meio batendo no teto. Eu já tava meio de saco cheio do que eu ia fazer, deixar de fazer. Estava fazendo design ainda. Eu ainda trabalhava como designer, Tá. não fazia design. Aí eu comecei isso, eu pensei assim, olha, vamos aprender alguma coisa a mais. E eu fui para a faculdade de psicologia. Olha. Comecei a fazer psicologia. Nesse meio do caminho, eu acabei entrando na Evoque, né? Peguei o projeto, né? Eu lembro que A Evoque já existia. a Evoque já existia, a Evoque existe desde 2009, né? Tá. Desde 2009, eu só cheguei depois. Entendi. E até é engraçado, né? Porque o Hugo, quando botou o anúncio de vaga, ele queria alguém que entendesse de design e psicologia. Eu falei assim, falou escrever o meu nome lá, então, né? Porque não é o tipo de coisa que é comum você Sim, achar. lógico, imagina. E aí eu continuei fazendo psicologia, trabalhando na Evoque, né? Então, desenvolvendo. Até gerente de projeto eu já fui lá, né? Então, dá essa noção toda. E eu, no quarto semestre de psicologia, talvez o meu professor lá, que me ajudou demais, que é o Henrique Phelps, se ele nos escutar, ó, manda um abraço para ti. Ele me convidou para fazer uma pós-graduação em análise do comportamento. Certo. Caraca. Em análise do comportamento. Nesse ínterim, eu já estava ali estudando o que a Evoque precisava. E aí tem uma matéria que ela é muito nova, gente, muito nova mesmo, chamada Design Instrucional. O design instrucional, ele vai combinar 3 conhecimentos, tá? Um deles tem a ver com análise do comportamento, o outro deles tem a ver com design e o outro tem a ver com tecnologia da informação. São os 3 pilares que montam o design instrucional. E o design instrucional, ele quer dizer o seguinte, o design enquanto planejamento, é o planejamento de ações de aprendizagem. É isso. Entendi. E foi dessa formação, eu acabei não virando psicólogo, mas terminei Mas aproveitou um monte, né? terminei Imagina. a formação, peguei a minha experiência prática, botei isso tudo, e aí a gente foi, e a gente já estava no mercado e fomos validar.
Como eu digo o seguinte, se alguém já te pagou para isso, então você sabe fazer, né? Eu venho fazendo isso junto com o Hugo, vai fazer 10 anos agora. 3 anos sem mim e depois mais 10 anos aí junto com o Hugo fazendo a coisa acontecer. Que Que bacana. legal. Antes, que legal. quando tu trabalhavas em design, em que área exatamente tu trabalhavas? Eu trabalhava com projetos gráficos, Pancho, na área de embalagens flexíveis. Ah, que bacana. Isso. Aqui em Blumenau, né, a gente falou de tecnologia, que é um ponto, mas aqui em Blumenau também, né, na nossa região, você tem aí um grande número de empresas convertedoras. Carton Druck. Exatamente. E outras tantas, né? Eles são praticamente os pioneiros, né, mas aí eles trabalham hoje com flexível, com Sim. rótulos termoencolhíveis, esses que Isso. você vê na garrafinha de... Um shampoo. Exatamente, isso. etiquetas autoadesivas, mas você também tem muito embalagens para alimentos, né? Uhum. Então eu trabalhei bastante tempo com esse E trabalhasse com tipo. uma dessas empresas, não? Não diretamente, eu era fornecedor deles. Eu trabalhava entendi. no ramo que o pessoal chama de clichêria, né? Entendi. Né? Entendi. Aqui em Blumenau tem o Volney lá, que tem a clichêria Blumenau, que eu acho que já está zilhões fazendo de anos, zilhões de anos. É a mais Foi tradicional, o meu com certeza. primeiro Você emprego. chamaram ele de aqui? Não, pior que não. Olha, o Chamar, Volney é um verdade. cara legal, verdade. ele é um pioneiro, né? É verdade. Eu acho que Blumenau tá cheio de pioneiros, né? Sim. Aham. Gente verdade. que abriu a picada aí, né? Exatamente. Sim, não tenho legal. dúvida. Daqui pra frente, como é que esse ramo vai desenvolver? O que tu percebes do futuro? Se é que é possível perceber alguma Assim, coisa? né? olha, Porque- o que a gente pode dizer é o seguinte, eu separo o futuro em duas coisas, promessas e realidade, né? Porque a gente tem coisas aí que são muito promessas, né? A gente tá falando sobre metaverso, por exemplo, Sim. né? Amanhã, por Tá exemplo... ali, né? É, Tá patinando. amanhã eu vou para Manaus num evento chamado Metaverso, Metazônia, desculpa. Uhum. Metazônia é o evento de metaverso da Amazônia. Da Amazônia. Exato. Daí a gente vai falar um pouco, discutir um pouco isso lá com o pessoal. E a gente tem aí o metaverso vindo, né? Ele não é uma realidade prática hoje, não é uma realidade, né? Embora muita gente fale sobre isso, ele não é uma realidade prática, porque a gente está falando aqui da capacidade de você logar numa plataforma e você migrar entre diferentes plataformas, com diferentes serviços, sem que você tenha que sair, deslogar e relogar em algum Exato, lugar. isso. Né? É quase como se fosse um single sign-on universal, né? Você que é mais da tecnologia. Sim, sim. É single sign-on? É. Single sign-on, acho que é. Mas enfim, você acessa lá. Então, se a gente chegar nesse patamar, que Só eu não abrir faço um- nem ideia de quanto tempo a gente vai levar, Um parênteses nisso, às vezes a gente reclama, né, que o governo ele não conversa, né? Tu tem que abrir um login pra cá, pra lá e pra lá. Agora imagina todas as empresas do mundo. Elas não se conversam nada, Absolutamente nada. nada. Então, assim, o metaverso, ele tá falando aí, ele parte do pressuposto que tá tudo conectado. Como fazer um banco Exato. funcionar Mas- junto com uma e-commerce, Mas junto isso com, sei lá o quê, um Nem iniciou. e com uma Tipo, nem presencialidade que a gente só tem nesta realidade, Aham. né? Nessa realidade intrafísica, vamos Exato, dizer aqui, sim, né? sim, aham. Ou seja, Aqui, agora. que a gente está aqui Como no nós agora. estamos. Então, me convidaram para o podcast, eu vim aqui, participei, eu saio daqui, vou no banco, ou vou no mercado, ou faço alguma coisa. A gente está falando disso tudo acontecendo, só que digitalmente, No nessa mundo nova digital. camada, Aham. nessa nova dimensão digital. Então, isso é uma promessa, né? Se isso vai funcionar, é uma questão de tempo. Eu acredito que a gente vai chegar lá. Uhum. Mas não Mas é não uma vai ser coisa tão que rápido não quanto vai muita ser tão gente rápido acredita, né? quanto muita gente acredita. Eu também né? acho. Uhum. Mesmo com 5G, que muita gente condicionava isso à Vou, velocidade vou das- te dar um exemplo. das conexões, Hoje, mas- quando você entra numa empresa, a primeira coisa que pergunta, a tua plataforma de ensino conecta com a minha aqui? Ou seja, dois softwares que não foram construídos para conversarem dentro do mesmo ecossistema, precisam ser adaptados um para o outro através de uma API, Uhum. certo? Então, o metaverso é a API universal, né? Todo mundo entra, todo mundo sai. A gente não se entendeu nem ainda se a gente vai usar USB-C ou se vai usar a entrada Lightning. Tu imagina, então, se isso vai Mas funcionar agora tão foi cedo. decidido, né? Aham. Agora é USB-C, agora É. acabou a Lightning. Tomara, né? Não foi que eu vi, não sei, enfim. Mas é verdade. Mas, sim, é disso que a gente está falando, né? Agora, o que é pragmático, que realmente funciona? Plataforma de ensino, desenhos de jornada de No aprendizagem. metaverso. tu tá Não, eu dizendo. estou falando Não, de não, hoje que tem- futuro que tem- próximo entendi. que funciona. Entendi. Aquele que o cara que está ouvindo a gente aqui, que vai ter que botar a mão no bolso para investir para treinar o colaborador, ele precisa saber que é aquilo que funciona, né? Sim. Ele não quer comprar promessa, ele quer comprar realidade. Claro. Então, o que funciona? Plataforma de ensino, Uhum. funciona. Treinamentos dentro dessa plataforma que levem em consideração não o aspecto de quem produz, mas sim o aspecto de quem consome. Certo. Uhum. Quem vai aprender? Exato. Porque senão, Pancho,
Eu fico aqui, sentado no meu trono, na minha cadeira confortável, com o martelo na mão, dizendo o seguinte, que passar na minha frente é prego. Então toma um vídeo aqui, ó, pum, toma mais um vídeo, pum, e é vídeo, é vídeo, é vídeo, é vídeo, é vídeo, Sim. e aí você tem lá 4 horas, eu já peguei caso, eu visitei uma vez uma empresa, né, para dar um case, Claro. não vou citar nomes aqui, para não envergonhar ninguém. Daí eu perguntei, qual é a duração do teu treinamento? Ah, ele tem hoje 23 horas e meia. Perfeito. Pode me mostrar? Pode. Aí ela começou a mostrar pra mim, e aí no meio do treinamento, era vídeo, tá? Tocou o telefone. Aí a pessoa, espera aí, pessoal. Puxou o telefone aqui. Não, faz assim, faz assado. Isso tudo na gravação do treinamento. Caraca. Caramba. Daí, mas assim, ó, gente, quando a gente tá esperando, parece uma eternidade. 3 minutos Sim, parece uma imagina, eternidade. meu Deus, 5 não. minutos parece uma eternidade. Aham. Desligou o telefone, voltou pro treinamento. Daí eu perguntei, tá, 23 horas e meia disso? É, mas tem vários top, tá segmentado em Dividido. 2 horas e tal. Daí eu falei assim, olha, tem alguns aspectos aqui pra gente analisar. Primeiro, capacidade de prestar atenção, ela nas pessoas que têm boa capacidade de concentração, ela dura em torno de 40 a 45 minutos, não mais do que isso. Depois tem uma queda e depois retoma, mas existe uma fadiga cerebral Normal, que né? faz com Natural. que Sim. natural, orgânico. Gente, nós somos um bicho. E esse Aham. bicho Não é à toa tem que seus as limites. aulas no colégio tem 45 minutos. Isso. Exato. Porque dá uma pausa, o cara vai relaxar, vai começar um outro conteúdo. é Muito mais ou bem menos por lembrado, isso, né? Jorge. Então, ele precisa disso, né? Precisa ter. Daí eu perguntei assim, para concluir a conversa, falei assim, você está submetendo o teu aluno a uma maratona do Senhor dos Anéis, sem fazer uma pergunta para ele, sem ter algum tipo de interação, Interatividade. e Ah, você sem nada. quer que o Verdade. pessoal aprenda? Ou seja, o cara só vai engolindo. E quando consegue engolir, né? Quando Porque- consegue. E aí eu falei o seguinte, qual que é o tamanho da tua equipe para atender chamado aqui de suporte técnico? Ah, eu tenho uma porretada de gente. É óbvio, porque o teu treinamento é ruim, logo ninguém aprende. Se ninguém aprende, você vai ter que tirar dúvida de todo mundo. Sim. Então, as tecnologias, que nem plataforma de ensino, uma jornada de design inteligente, design de jornada de aprendizagem inteligente, isso é que faz diferença. Não a crença de que toma aqui um treinamento de 4 horas, toma aqui um treinamento de 8, sim. né? Que é essa brincadeira do Isso é martelo fácil, que eu te né? trouxe. Isso é a parte mais fácil da história, eu acho, pelo menos. O conteúdo é fácil. É fácil para quem faz. É. Aham. Mas aí tem um. Não bastasse isso, a gente tem um problema. Que é uma crença minha, tá? Uhum. Eu acho que a gente evoluiu muito com a adoção de ISO 9001 ao longo dos anos 90, 2000 para cá. Certo. Fez com que nossas empresas ficassem muito mais atentas aos processos produtivos. Mas junto com isso veio uma ideia de que nós treinamos as pessoas para cumprir uma meta de carga horária, número de pessoas atendidas, número de treinamentos ofertados. Gente, isso não faz diferença. O que faz diferença é o quanto a pessoa aprende. Isso. E o quanto ela aprende, não só do ponto de vista cognitivo, mas do ponto de vista de execução. Né? Vou parafrasear um amigo meu aqui que fundou uma universidade aqui perto. Não precisa saber fazer. Não precisa saber, precisa saber fazer. Sim. Né? E o que o dono da empresa, o empresário, deseja é investir em algo que dê retorno para ele. Claro. Isso. Ele não quer saber o número de pessoas atendidas, ele quer saber se o cara sabe performar melhor o que ele faz, né? Se ele é capaz de executar melhor. E é isso. Claro. Ô, David, Faz resultado, sentido né? pra ti, Pancho? Claro. Não é viagem da minha cabeça? Não, Não. de jeito nenhum. Então de estamos jeito aqui. Ô, David, e pensar assim, ó, tá vendo esse podcast, tem algumas pessoas que estão iniciando, assim, literalmente iniciando negócio, né? E daí, se a gente tá falando pra elas qualquer tipo de investimento é um problema. Mas a gente sabe também que elas têm um pouco de tempo pra tentar se organizar, né? E a gente falando um pouco isso pra ela, eu tenho certeza que elas devem estar coçando um pouco a orelha, coçando um pouco aqui, deve coçar um pouco a sei que perna. eu assim. acabo causando um desconforto, assim, né? É um desconforto positivo, Positivo, tá? né? Porque é para você não ficar na mesma condição. Você realmente... a gente fala tanto de RH estratégico. Isso. Não fala? Né? Eu fui presidente da BRH aqui em Blumenau, né? Na gestão durante o Covid ali. Depois passamos a bola. Tem um parceiro meu lá que tá lá hoje na frente. E esse desconforto... Se falava muito sobre RH estratégico. Mas o RH estratégico é o RH que efetivamente ele está vinculado com os objetivos estratégicos da organização. Lógico. Né? Não é para entregar meta boba que não responde nada, é sentar na mesa junto com o board da empresa e ajudar eles a refletirem sobre o que
o que a empresa precisa, o que os colaboradores precisam executar Uhum. Aham. para entregar a estratégia. Não, isso Né? que eu ia mais ou menos te Entregar um perguntar. planejamento, aquilo que foi planejado efetivamente acontecer. Isso que eu ia mais ou menos te perguntar. Imagina esse cara, então, né? Que ele tá. Mas ele tá iniciando o negócio dele. O que que ele precisa pensar primeiro? O que que ele deve chegar assim. Se ele tá vendo que o negócio dele é um negócio legal, tá andando, mas ele tá um pouco embaralhado. O que que ele deveria pensar primeiro? Eu vou falar isso, mas eu vou puxar um pouquinho que você comentou antes, né? Você falou lá, o pessoal da geração do Tomil, né? Aham. e tal. Os Primeira 50 coisa, mais. quando começa a descobrir esse cenário, tem uma expressão que funciona bem. E aí eu vou entregar de novo o jogo, né? Cara, é cachaça. Aham. Quando você começa a trabalhar com treinamento e desenvolvimento, é cachaça. Você gosta tanto que Não você não larga quer mais. largar mais. Aham. Né? Eu acho que teu pai acabou vendo isso aí lá atrás, né? Aham. E fez diferença, né? Montou uma empresa enorme e aí respeitada, referência, que é né? referência. Uhum. Então, quando você começa a perceber que isso traz resultados, e esses resultados são... eles são palpáveis, eles são percebidos. Você começa a perceber que né? não é despesa, que é investimento. Não é que custo-benefício despesa, exatamente. É conveniente. E aí, tudo mais. a pessoa que está à frente dessa responsabilidade, porque isso é uma responsabilidade importante hoje, tá? Em qualquer negócio, pessoas são importantes. E eu não estou falando isso porque está na moda, eu estou falando isso porque faz a diferença. É o básico, né? É o básico. Vamos combinar. Né? É que assim, primeiro, tenha em mente que você está chegando no mercado com uma defasagem. Se você fez administração, se você fez psicologia, como eu fiz psicologia, volto a dizer, não sou psicólogo, mas assim, fiz psicologia, a formação é muito deficitária. Aham. Muito Certamente. deficitária. Porque no Atrasado. máximo que você viu aí foi 6 meses desse assunto. Exato. Certo? 6 meses sobre esse tema aí. Não tenho dúvida. Tá? Uhum. Então, Isso em todos os setores. felizmente no Brasil, eu acho que a nossa cultura, principalmente empresarial, ela sabe muito bem perceber aquilo que faz a diferença daquilo que não faz diferença. E a gente sabe copiar bem o que acontece fora do Brasil e traz para cá para agregar valor para os negócios. Uhum. Diga-se passagem, se você vê um site hoje de uma empresa de médio porte numa cidade pequena aqui, que tem um nível de informação interessante, ele já é muito melhor do que aquilo que você vai ver na Europa, numa empresa do mesmo tamanho, porque assim, visualmente e a entrega da informação, o nosso já é muito melhor que o deles. Entendi. Por quê? Porque os caras lá estão meio que parados no tempo. Uhum. Tá? Isso Loucura. não é brincadeira, tá, gente? Sim. Quem Loucura. conhece empresa de médio porte, pequeno porte, você vai ver lá. Eu tô falando isso de linguagem de internet. Uhum. Aham. Então, porque a gente tem essa informação, a gente tem alguns instrumentos que são mega importantes para cá. Então, assim, não é porque eu fui presidente da BRH, mas a BRH, no Brasil, ela faz um papel extremamente relevante. Uhum. Pouca gente sabe, mas a ABRH, Associação Brasileira de Recursos Humanos, a nossa unidade de Santa Catarina, ela é dividida em 9 regiões. Uhum. Nenhum estado do Brasil tem o mesmo tipo de organização que o nosso. Olha. A gente tem Blumenau, tem Joinville, tem Tubarão, tem Florianópolis, Criciúma, provavelmente. Florianópolis. Chapecó. Exatamente, Lages. exato. Os Nas grandes cidades centros, as regiões principais. tem, ela tá lá. Ela é uma forma de você compensar o déficit acadêmico que você chega no mercado. Então já tem um lugar lá para você aprender. Uhum. A gente tem aqui o CONCAR, Sim. Congresso Catarinense de De recursos humanos. Recursos Humanos. A gente tem o CONAR, em São Paulo, Verdade. Congresso Brasileiro de RH. A gente tem a Associação Brasileira de Treinamento e Desenvolvimento, a ABTD, nós somos associados a ela. Uhum. Tem um congresso que é fantástico, participo dele desde 2019. E é incrível, mas eu encontro com gente da nossa região lá que eu não encontro aqui. Aqui, cara. Do RHI. Se as meninas estão vindo aí, elas sabem de quem eu tô falando. O pessoal lá de Timbó, tá? Aham. Então a gente se encontra lá, mas não se encontra aqui. Porque esse pessoal todo entendeu, e aí eu vou usar o exemplo, né? Aqui a informação ela existe, mas você precisa ir atrás. Lógico. Sim. Você Sempre, precisa aprender. Isso é sempre igual. E Todo aí lugar. tem o seguinte, né, cara? O bom uso de internet, né? Internet, não que rede social seja ruim, as pessoas gostam, compartilham, e Faz tem parte, informação relevante. Eu acho que isso, gente, é que nem faca de pão. Dependendo Né? também da área, Sim. é Você necessário. pode- Né? Precisa. Exatamente. Você pode usar a faca de pão para chemear o pão pro teu filho em casa, ou você pode usar para chave de fenda, né? Exato. Ou para fazer uma bobagem, né? Enfim,
Mas num cenário como esse, significa que você está entrando atrasado. Quando você entrar, então você procura essas associações, que lá tem informação curada, disponível, de qualidade para você aprender. A internet está cheio de de coisas relevantes. Conteúdo bom. E se você ir agora no Google aí escrever lá educação corporativa, escrever design de jornada de aprendizagem, você vai encontrar informação disponível gratuita. Legal. Né? Na dúvida, daí liga pra gente. Aham. O David, antes da gente encaminhar para o encerramento, o Guilherme vai fazer algumas perguntas que a gente faz sempre no final de cada entrevista, mas eu queria saber que tu falaste que, né, isso se aplica, que isso é um serviço, enfim, que se aplica a grandes e médias empresas, né? Quando a gente fala de médias empresas, vocês atendem empresas de quantos funcionários? A partir de quantos funcionários geralmente acontece isso? E por que isso não pode ser aplicado para as pequenas, vamos dizer? Ou não é que não pode, mas não é tanto, né? É só Não é por tão causa comum. do custo? Não é tão É comum. só por causa do custo ou o que é? O que pega? Vamos analisar o seguinte. Eu vou fazer uma metáfora aqui que eu acho que ela é extremamente ilustrativa. Funciona com o cliente, então vai funcionar com quem está acompanhando a gente aqui. Sim. Que é o seguinte. Pensa que você precisa fazer uma novela, certo? A Globo, por exemplo, nossa cliente, ela Cliente de vocês? sim, a nossa cliente. Bacana. Ela é uma referência, né? Na produção de novelas, ela é uma referência. Sim. Agora, você já assistiu uma novela mexicana? Ou? Já assistiu uma novela colombiana? Não lembro. Pois é, gente. Aí você Mas são já bizarras, sabe que né? vai ter uma diminuição na qualidade intrínseca daquele Sim. produto. Sim. É isso que acaba acontecendo. Aham. Então é natural que as empresas que têm mais recursos, elas invistam para ter as melhores tecnologias, ou as tecnologias com a qualidade percebida maior. Certo. Acontece que tudo isso também baixou o valor. E as empresas de médio porte, elas já conseguem acessar isso, tá? Hoje eu E digo... quando tu falas em médio porte, quantos 500 colaboradores, por 500 exemplo. colaboradores. 500 colaboradores, até menos. Até menos. Mas a gente esbarra em duas coisas. Primeiro, infraestrutura, que de certa forma, considerando o nosso perfil de cliente, aonde que ele está situado, isso está saindo muito fácil, tá, gente? É muito tranquilo para fazer. Para você ter uma ideia, eu já atendi... A gente fez formação de brigada de incêndio, para você ter uma ideia, Putz, me fugiu agora. Naquela obra para hidrelétrica que está acontecendo lá no Pará. Belo Monte? Belo Monte. E, gente, a infraestrutura lá era horrorosa. gigante. Mas a gente fez. Imagina. Fez, funcionou. A segunda coisa é a crença das pessoas. Aí não tem jeito. Entendi. Porque às vezes você tem uma empresa com 100 colaboradores que tem um faturamento que é interessante e que tem uma estrutura de trabalho Mas que está descentralizada. Então faz sentido ela investir nisso. Se você tem 100 colaboradores, está todo mundo debaixo do mesmo teto, eu vou te falar uma coisa, não faça isso. Eu não sugiro que a pessoa vá para o digital por conta disso. Por quê? Porque é muito fácil resolver dentro de casa e está tudo certo e está ótimo. precisa investir Não tem problema tanto. fazer isso. Entendi. Exato. Eu quero ter digital. Perfeito. A gente tem produtos prontos, né? Por exemplo, uma das nossas empresas chama-se Sistema Escudo. Hoje eu tenho mais de 200 parceiros no Brasil inteiro, empresas de pequeno porte, tá? Consultorias de treinamento de saúde e segurança no trabalho, Pancho. Tem ali 5 colaboradores, 10, quando tem muito. Legal. Tem algumas que tem 70, 80 e até mais, mas esses aí são a raridade, né? Então, o comum são empresas pequenas. E todos eles usam o nosso sistema e têm acesso a um catálogo de treinamentos que são iguais para todo mundo, padronizados para todos, né? E que eles só teriam acesso se eles investissem em algo em torno de 8 milhões de reais. E a quanto que ele consegue isso? Ele consegue investindo 5 mil reais. Tu entende? Para começar. E depois tem uma mensalidadezinha ali que é usando bom português, que sai no xixi, tá, gente? Então faça o que é, tá? Então, você tem solução para todo mundo, né? Agora, tem gente que diz assim, meu colaborador não sabe usar a internet. Isso é complicado para ele acessar. Porque dependendo do nível, né? Exato. Mas aí eu vou te falar o seguinte, Pancho. Digo assim, oi, como é que você faz o pagamento hoje do teu colaborador? Não é digital? Teu colaborador, ele não... dá mais cédula de dinheiro. Teu colaborador sabe usar caixa automático? Sabe. Teu colaborador
Você precisa chamar a atenção dele para ele não usar o celular na linha de produção? Precisa. Ele bate foto do netinho para mandar pro... Intimidade ele tem, né? Intimidade ele tem. Então, o que a gente tem hoje são gestores que têm a crença... tem essa crença limitante de que o colaborador dele não pode fazer treinamento à distância. Entendi. E para fechar, antes das perguntas, rapidinho, que setores estão investindo mais nisso, né? Na educação corporativa, enfim. Existe um setor específico que vocês trabalham ou vocês trabalham com todos os setores da economia? Ninguém entende melhor o negócio do cliente do que o próprio cliente. A nossa especialidade não é o negócio do cliente. Certo. A nossa especialidade é transposição didática. É você pegar o conteúdo existente dentro do cliente e transformar isso em algo que possa ser consumido pelos clientes dele. Pelos colaboradores e até pelos clientes. Na área de software mesmo, né? Sim. Ninguém aqui... Eu fiz curso de Photoshop na ProWay. Entendeu? Não foi a Adobe que me promoveu esse treinamento. Foi a ProWay que facilitou isso para mim. Exatamente. Então, assim... E também fui professor na ProWay também. Sim. Então, assim... Indústria, comércio, serviço, turismo, aonde você quiser dá para colocar. Não existe limite para isso, Pode. Não existe limite. Hoje de manhã eu estava preparando a minha apresentação lá para a Metazônia e eu falei assim, olha, realmente não tem mais área. Agora tem áreas que notoriamente investem mais, né? Que já perceberam. Precisa mais, né? Sim. Eu digo o seguinte, se é para dizer assim, botar um pingo em cima do i, empresas que já têm maturidade para uso de tecnologia. Isso. Já sabem, elas já perceberam no bolso, que é onde mais conta, que faz sentido investir porque traz resultados financeiros melhores. Entendi. Traz melhoria na qualidade, traz produto com menos não conformidade, traz processos que funcionam mais igual, né? A gente está cheio de exemplo aqui de empresa que faz isso. Não, bem bacana. Vamos para as perguntas? Vamos. Antes de ir para as perguntas, eu queria falar um negócio do bairrismo, né? Que a gente estava falando no começo. Ele falou ali de Santa Catarina, né? Falou que é a BRH. A BRH é a mais organizada aqui. E eu participo, agora vou entrar no ano que vem, no CGS, que é o Movimento Jovens Empreendedores de Santa Catarina. A gente já conversou sobre isso, né? Ano que vem vou estar como vice-presidente e depois presidente. E em Santa Catarina, lá no CGS, que a gente também é o mais organizado do Brasil, em 12 regionais, e a gente tem mais de 2.000 jovens. Então, assim, Santa Catarina... Mas essa questão associativista, nós somos referência. Não, cooperativismo e associativismo eu fui agora... Eu vou falar uma coisa sobre bairrismo. É mais fácil arrumar cliente no eixo Rio-São Paulo e no norte do que arrumar cliente aqui em Blumenau. Sério? Tem isso ainda, né? Tem, porque daí eles acham que... Se tu mandares o teu representante de São Paulo atender aqui, o cara vai receber melhor. Ele vai receber. E eu vou falar assim, é aquela história, eu conto milagre, mas não conto sangue, ó. Né? Não é treta, não. Mas é uma coisa, eu acho interessante, porque assim, se a gente está aqui num veículo de comunicação que é respeitado e que as pessoas estão acompanhando, que é o caso do podcast aqui, antes tarde do que nunca, a gente trazer algumas coisas para o empresariado pensar. Sim. Porque eu imagino que ele vai ser consumido por pessoas que estão nessa posição. Lógico. Claro. Certo? Então, eu vou contar um caso. Uma empresa daqui encontrou com a gente durante o Congresso Brasileiro de Treinamento e Desenvolvimento. Fora daqui, em São Paulo. E a gente estava lá na feira e tal, montamos um stand, a gente recebeu, conversou, papapá. Daí, a certa altura, eu adorei, achei muito legal a solução de vocês, bacana. De onde vocês são? A gente é de Blumenau. Aí, peraí que caiu os butiá do bolso aqui, né? Que nem diria o gaúcho, né? Sério? Sim. Bom, mas eu acabei conhecendo vocês aqui. E eles estão a 50 metros lá do Centro de Inovação. Meu Deus. Né? 50 metros. Não, dá uns 100 metros do Centro de Inovação. Daí, e vocês estão aqui? Estamos aqui. Mas por que não adiantou? Por que a conversa não caminhou lá? Porque vocês não deram espaço. Caraca. E aí, assim, né? Não dá para discutir com fato, né? Fato é fato. Sim. Então, eu acho que se cabe aqui esse momento de reflexão, né? Eu dou muita... Assim como o Guilherme faz, de pegar e olhar dentro de casa, que tem muita solução, né? A gente está aqui, está no mercado, está fazendo força, tem muita gente séria. Não é à toa. Se o empresariado de sucesso de hoje é um empresariado de sucesso, saiba que vocês deixaram um legado para a região de Blumenau e para Santa Catarina. E tem muita gente séria trabalhando, gente aí que está
com a porta aberta, suando a camisa, aí, às vezes vendendo almoço para comprar a janta, mas eles estão fazendo o negócio caminhar. Sim. Então, eu falo isso com conhecimento de causa, porque a gente saiu de 5 caras na casa da OMA para mais de 80 colaboradores. Caramba, imagina. E eu tenho escritório de negócio em Porto, em Portugal. Em Portugal. Então, assim, tem gente muito séria aí trabalhando, tá, Claro, gente? com Fico, certeza. hashtag Fica de fica a dica. Com certeza. Vai lá, Guilherme, manda Vamos ver. lá, vamos começar pelas perguntas então. A primeira de todas é a tua vida, assim, tudo, né? Uma grande dificuldade ou uma péssima escolha? Grande dificuldade? Ou uma péssima escolha que você fez? Cara, assim, olha, eu tive grande dificuldade ao longo da minha formação. Sou filho e pais separados, né? Então, a certa altura, eu tive que ser muito mais do que um jovem adulto, né? Aham, Para encarar a responsabilidade de criar 2 irmãos mais novos e Sim. tal, sim. né? Fiz o melhor que eu pude e tal. Então, é isso, né? Sobre arrependimento, cara, tem algumas coisas, mas são todas de vida pessoal, não são de questão, assim, empresarial. Falando de Eu já dificu- tive 2 empresas, já fechei 2 empresas, eu tô na terceira empresa e essa empresa tá como tá hoje, então... Só aproveitando o gancho, a pandemia para vocês deve ter sido ótimo, então. Eu imagino. Sim, É. foi ruim Foi para ruim. todas as pessoas Claro, que exato. sofreram com isso. Uhum. Foi Mas ruim pro negócio... para uma boa parte do empresariado que teve gente que não parou em pé, né? Exatamente. Que Exatamente. caiu, só que a gente estava preparado É. para surfar a onda quando ela veio. E a gente se saiu muito, muito, Que bom. muito, Que bom. muito bem. Próxima. Um mentor ou uma inspiração? Cara, mentor, cara. Eu tenho um cara que eu acho que se eu falar e ele ouvir, ele vai dar risada. Mas eu tenho um amigo aí que, quando eu preciso dele, ele me dá uma força muito, que é o Malcolm Tafner. Mal contar. Aham. Malcolm Tafner. Já citasse ele indiretamente, agora Sim. está citando diretamente. Exato, eu tô citando ele diretamente. Ele é um cara que eu respeito, não só pela trajetória dele, mas como ser humano. E a gente tem muitas coisas em comum. Em A gente comum. faz trabalho voluntário junto e tal. Uhum. Então eu acho que para mim ele é uma referência. Ele trabalhou contigo nessa área de educação também? Não, nunca trabalhei com o Malcolm em relação a Porque isso. ele tinha também alguma coisa... Ele teve, mas ele acabou ensino fechando a empresa. por vídeo e tal, Exato, ele acabou lembro fechando disso, a eu empresa. lembro disso. Exato. Acabou Maravilha. descontinuando o projeto. Uhum. Legal. Se tu fosse empreender em uma área diferente ou tivesse uma empresa... Saúde. Saúde? Saúde mental. Saúde Saúde mental. mental. Saúde mental. Tu pensas de uma forma levar a psicologia ainda adiante ou não? Olha, meu plano, né, já falei pra gurizada no escritório, é o seguinte, cara, ano que vem eu volto pra faculdade e termino meu curso de psicologia, Aham, né? Se eu não tivesse que trabalhar mais, eu ia fazer medicina, certo. né? Eu ia fazer medicina porque eu acho que a gente tá começando a descobrir o que é o cérebro, né? Uhum. Lembra que nos anos Tem 90... Pano pra manga aí, Nossa, né? É, Meu lembra Deus. que nos anos 90 o Bill Clinton decretou lá nos Estados Unidos que seria a década do cérebro, né? E nunca se investiu tanto em cérebro, na pesquisa Sim. desse órgão que todo mundo tem e pouca gente usa, né? Sim. Então, assim, eu acho que isso faz a diferença. Até porque tem muito a ver com a saúde do indivíduo. Claro. Isso, Né? com certeza. E eu tenho uma política muito simples, é o seguinte, Mente sã, só corpo invisto são. em coisa que é boa pro karma. Se não for boa pro meu karma, cara, você não vai ver investindo em empresa de pólvora, arma ou qualquer coisa assim. Entendi. Só invisto em coisa que é boa pro karma. Tem um treinamento que a gente faz lá na empresa, né? Só um parênteses. Fizeram uma pesquisa, uma galera, mas não foi pesquisa científica porque tu tem que fazer com algumas coisas, né? Mas da pesquisa, 40% das pessoas entrevistadas diziam que tinham depressão ou achavam que tinham. É o mal do século. Cara, 40% das pessoas entrevistadas, só que daí daí dentro da pesquisa eles fizeram algumas perguntas para saber se tinha mesmo, né? Daquelas 40% que achavam, só 15% realmente De tinham um fato tinha. transtorno, né? Uhum. Mas realmente, assim, um não ponto é- de- é um ponto de tem já atenção. não é bom. Já é. exatamente É um ponto de isso que eu ia atenção. se tu voltasse agora, né? A gente entra numa máquina do tempo e voltasse lá atrás e tu se deparasse contigo com 19 anos. O que tu falaria pro David com 19 anos? Onde tu estaria agora com 19 anos? O que tu estarias fazendo? O que estavas fazendo com O que eu tava fazendo com É. 19 anos, cara? Eu tava desenhando lá na clicheria Blumenau, tocando a vida, cuidando dos meus 2 irmãos mais novos. E era isso que eu tava Era fazendo isso. nessa época. Aham. O que tu dirias para aquele David lá? Cara, assim, ó, eu diria pra ele assim, olha, continua porque vai dar certo. Persevera, manda ver. Persevera. Não, eu sou uma pessoa muito grata por tudo que eu passei na vida, pelos perrengues e pelos não perrengues, né? Eu acho que a vida, ela
A vida, É a construção ela é de tudo. igual para todo mundo, né? Todo mundo vai Todo mundo tem ter problema. motivo de alegria e motivo de tristeza, Uhum. né? Eu acredito que os bons relacionamentos, eles se constroem de verdade nas dificuldades. Não é na bonança, não. Uhum. É quando o pau tá pegando e a casa tá caindo, que você sabe a diferença de com quem você pode Sim. contar ao teu lado. Ah, Essa é bem sem da verdade. E são esses momentos que você aprende, não, que você aprende também as lições mais importantes. dúvida. Uhum. Então, se hoje você tá achando que a tua vida tá desgraçada, Olha pro que lado. nada funciona, né? Saiba Olha que pro isso é lado. para todo mundo, mas o que faz a diferença não é ter ou não ter problema. O que faz a diferença é como você lidar. encara, como lidar você com lida tudo com isso. Exatamente. E, Não se e hoje, desesperar. cá para nós, se você não tá dando conta, vai procurar um psicólogo. Ou alguém que ajude. Mas procura né? um psicólogo, É, não um vai, negócio- não vai tomar remédio. Vai É. procurar um psicólogo para você lidar com isso. Maravilha, David. Cara, muito obrigado pela tua Me dá um feedback que foi útil. colaboração. Porra, foi Porra, super foi útil, meu legal. Deus do céu. Imagina. Muito legal. Mas o meia boca, o Rafael, Rafael chegou, Rafael é. chegou aqui agora pra agitar o negócio. Não, foi muito bacana mesmo. Obrigado pela tua participação, por todo esse conteúdo, né? Que é bem bacana. A gente não sabia. A gente fala. Não, eu não essa parte falei, não. não chegou, essa não parte ele entramos. pulou. Não, é porque eu... Deixou ele sem graça agora. Aham. Ele é DJ, além de tudo isso. Se eu sou DJ, então eu sou obrigado a lembrar que você tá me devendo um set para botar lá no Aham, eu canal. também sou. Então É daí que nas agora, horas- agora caiu a casa. Eu tenho um hobby que é uma diversão minha. Eu tenho vários amigos que são da área do entretenimento noturno, Aham. né, e tal. Cresci com eles e tal, e a gente tava muito tempo sem se conectar. Sim. E aí chegou a festa de fim do ano passado na empresa, Aham. eu falei assim, olha, vamos botar alguma música lá pra tocar e tal. E aí eu comprei uma controladora e aí eu comecei a tocar. Fosse DJ da Eu festa fui aqui, à festa. Mas assim, cara, tava muito ruim. Tá enferrujado. Aí, beleza, eu falei assim, pô, mas eu gostei. E aí eu senti que era uma forma de eu me conectar a essas pessoas que eu gosto tanto, Entendi. que eu admiro. Foram meus amigos nos momentos de perrengue, né? E aí a vida acabou distanciando a gente, porque Sim, normal. todo mundo naturalmente vai ter que cuidar Lógico. da vida e pagar os boletos. E aí eu fui, me distanciei, e aí eu meio que voltei. Aí eu montei um canal chamado BNU Music, Aham. né? Que tem no YouTube. Aí todo sábado, religiosamente, Sai um desde set. o dia 29 de janeiro desse ano, tem lá um DJ tocando, ou tem um, ou tem vários, e a gente fechou a temporada sábado agora, fazendo a Saideira 2022, né? Onde a gente trouxe vários DJs aí, então se alguém quiser acompanhar nosso trabalho, né? Aí, ó, BNU Music. youtube.com/barra BNU BNU Music. Music. Tamo Muito lá. legal. Maravilha. David, obrigado mais uma vez. Guilherme, obrigado por Obrigado. suprir a deficiência, já que o Rafael foi embora, né? Nos Não. deixou aqui. O Guilherme veio atender o nosso convite rapidinho. Obrigado mais uma Aham. vez, né? E obrigado a você também. Não se esqueça de seguir a @podcast ATDQN no Instagram. @proeinfo e @Guilherme Tomil _GT. E o teu @ David_Evoke. Evoke. E da Evoke? Evoke Evoke. aprendizagem. Evoke Aprendizagem. Evoke aprendizagem. E @PanchoComBR também, @Real Rafa Silva também. Grande abraço a todos e até mais. Valeu!